Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Me chamo Felipe Santos Costa. Sou um dos integrantes do grupo composto pelo Bruno, Caroline, Felipe e Júlia. Hoje a gente vai estar resolvendo a atividade 1, proposta pelo professor Aníbal, de cálculo numérico. Bom, a questão 1 consiste na conversão de um número decimal para binário. Essas primeiras linhas foram cedidas pelo professor e eu vou passar aqui rapidamente explicando o que acontece nelas. A gente tem um importe de duas bibliotecas, a Randall e a Math. Na primeira linha, a gente tem a nossa primeira interação com o código. A gente tem a variável RA e o comando input. A gente vai colocar o nosso RA e esse RA vai ser atribuído à variável RA. Ele, por sua vez, vai passar por um processo que vai gerar um número decimal aleatório para a gente. Esse número decimal vai ser armazenado na variável value e logo em seguida a gente tem o comando round. Round ele vai arredondar esse nosso valor. Como a gente tem um valor em value, a gente coloca aqui a nossa variável e o vírgula 2 quer dizer quantas casas após a vírgula a gente quer. Então ele vai arredondar para duas casas após a vírgula. Logo em seguida a gente tem um comando print que vai mostrar o número com casas decimais e isso está armazenado em value. E o segundo print é o número inteiro e isso está armazenado em value também. Mas como a gente só quer o número inteiro, a gente coloca o comando int. O comando int, por sua vez, vai tirar a parte decimal e só vai mostrar o valor inteiro no print. Bom, para a gente transformar esse número em binário, a gente tem que fazer dois passos. A gente tem que primeiro transformar a parte inteira em binário e depois a parte decimal em binário. Então, para a primeira parte, a gente transformar o número inteiro em binário, a gente tem esses passos aqui que a gente tem que fazer no código. O que vai acontecer? A gente cria uma string chamada números vazia. A gente vai dividir a variável val, que vai ser a nossa nova variável para fazer os comandos. A gente vai dividir a variável val por 2. Esse comando aqui, eu vou mostrar para vocês o que ele quer dizer, explicar para vocês o que ele quer dizer. Toda vez que a gente dividir um número por 2, esse val porcentagem 2 vai pegar o quociente dessa divisão e vai atribuir nessa string vazia nossa. Em seguida, a gente tem o código, o comando, que está escrito aqui val dividido por 2, porém tem um int do lado de fora. O que isso quer dizer? Vamos falar um exemplo. A gente quer dividir 201 por 2. 201 dividido por 2 seria 100,5. Só que como a gente tem um comando inteiro aqui, a variável, quando a gente imprime aqui, a variável val, vai mostrar o valor 100 para a gente. Porque a gente não quer as casas decimais, a gente quer o valor inteiro dessa divisão. Então, é isso que vai acontecer aqui. Logo em seguida, a gente tem o comando while. E o que ele faz? O comando while significa enquanto. Enquanto essa condição for verdadeira, o while vai repetir todas as vezes esses próximos comandos aqui. Ele vai fazer a divisão por 2, vai pegar o quociente e vai atribuir na string números toda vez que essa condição for verdadeira. Por exemplo, chegamos numa divisão e essa divisão foi igual a zero. Esse comando não é verdadeiro, então o while vai se encerrar. Logo em seguida, a gente vai ter a lista, porque todos os números foram atribuídos na nossa string. Só que tem um porém. Quando a gente faz as divisões, os números estão invertidos. E o comando logo em seguida, que está atribuído à variável lista, números, colchetes, 2 pontos, menos 1, fecha colchetes, ele troca a nossa ordem da lista para que quando a gente faça de binário para decimal, dê tudo certo. Bom, já na segunda parte do código, a gente vai ter a conversão do número decimal, da parte decimal para binário. E o que acontece aqui? A gente tem a variável n, calma aí, deixa eu pegar o contador aqui. A gente tem a variável n e a gente vai fazer aqui um sisteminha para que a gente só fique com a parte decimal. O que a gente vai fazer? A gente vai arredondar a variável value, que está aqui no começo, para duas casas decimais, e a gente vai tirar a parte inteira
com esse número arredondado já. Então, por exemplo, vamos chutar que seja 38,50. Aqui está a parte 38,50 e aqui está a parte 38 só, por causa do comando int. Então, quando a gente faz isso aqui, vai ficar só o ponto 50 armazenado em y. Bom, a gente arredonda isso aqui ainda para duas casas decimais. Esse valor n que a gente quer vai atribuir a y. Y vai virar um float para entender que isso é um número com parte decimais. E aqui a gente vai começar a fazer o sistema. Como o decimal começa sempre com o dígito 0, a gente coloca em D, na string D, já o primeiro valor 0. Aqui a gente vai ter um print mostrando qual que... Só para efeito de ficar bonitinho, a gente vai ter um print para mostrar qual que é o nosso número decimal. Aqui vai ser a nossa string que vai começar com 0. E aqui a gente vai ter r igual a 2 vezes float de y. O que isso quer dizer? A gente sempre vai estar multiplicando a nossa variável w por 2. Aqui a gente tem o comando while, que vai fazer para essa condição aqui, r maior que 0.0. A gente também aqui tem o comando iter menor ou igual a 5 e o comando if else. E o que isso aqui quer dizer? Se r for maior ou igual a 1, dk será 1. Se essa multiplicação aqui em algum momento for igual ou maior a 1, dk automaticamente será 1. Se não, dk é 0. Aqui a gente vai ter um print para efeito de ficar visual. E a gente vai, sempre que esses valores aqui foram condicionados, a gente vai colocar isso dentro da nossa string que está aqui, atribuída. Bom, a gente também tem aqui o comando if. Por que a gente faz isso aqui? Se r é maior ou igual a 0, a gente tem que continuar fazendo a multiplicação do valor. Então a gente coloca isso aqui para que o r seja sempre, como eu posso dizer, ele seja modificado e o comando continue funcionando. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para que fique mais visual. A gente tem aqui o primeiro RA que foi digitado, o número com casas decimais, o número inteiro, a divisão. Ó, repara que aqui a gente pega só a parte inteira e a gente vai atribuindo o quociente. Bom, eu vou mostrar aqui, ó, a gente tem alguns RAs que foram colocados no código, o número com casas decimais, o número inteiro, as divisões, os valores sendo atribuídos na string, e aí depois, como eu falei para vocês, a gente tem um comando que inverte a lista. Como vocês podem ver, ó, 0001101, 0001101. Está invertido aqui, para que fique correto. O número decimal desse número arredondado para duas casas decimais fica 0.33. Aqui a gente tem atribuição para binário. Aqui a gente tem o nosso segundo RA de outro integrante do grupo, a mesma coisa. Aqui também a gente tem os outros resultados de outros RAs, meu RA. Bom, o exercício 1 basicamente é isso. Vamos agora para o exercício 2. Bom, a questão 2 proposta pelo professor é para testar a precisão da nossa máquina. Aqui está a primeira parte que foi cedida pelo professor no exercício. Essa parte aqui também foi cedida. E o que consiste esse exercício? A gente tem um comando while e uma restrição d maior que 1. A gente vai dividir um valor até que essa restrição não ocorra mais. E como que isso vai acontecer? B entra aqui dividindo por 2. E isso vai ser dividido. Só que B, ao ser somado com 1 aqui, para a restrição de D, vai ter um momento que B vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que a máquina não vai saber diferenciar se esse B é ou não um número 0, porque ele vai ser um valor tão pequeno que quando isso aqui entrar somando em 1 para D, vai ser o próprio 1. Então essa repetição do while vai ser encerrada. E por que aqui na resposta a gente coloca 2 vezes B? Porque se essa restrição do while já foi encerrada porque não sabemos se B
realmente é um número zero ou um número muito pequeno, a precisão da máquina seria um passo anterior a esse, porque o passo que a gente estava vendo é o que encerra o while, já é um número muito insignificante. Então, para a gente saber qual que é a precisão da máquina, a gente volta uma etapa, a gente multiplica por 2b e a gente consegue fazer um print aqui, fazendo que a gente descubra a precisão da nossa máquina. Bom, aqui nesse exercício teremos duas bibliotecas que serão importadas, random e math. Teremos a variável RA e dois comandos, int e input. Aqui seria a primeira interação que a gente tem com o código, que vai ser a gente digitar o nosso RA. E aqui a gente tem o comando int para ser um número inteiro. Poderia ser float também. Depois desse comando RA vai ser gerado um número aleatório e vai ser armazenado na variável val. A gente vai ter um print desse número qual que vai ser e logo em seguida a gente vai entrar nos comandos para testar a precisão com RA. O que vai acontecer aqui? X é igual a 1, igual o outro exercício proposto, como seria o B, esse seria o nosso X. S igual a val mais 1. E o que acontece aqui? A gente tem uma repetição de while para essa restrição. Se S for maior que val, isso aqui vai continuar sendo verdadeiro. Mas em algum momento, x, que está sendo dividido por 2, vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que isso aqui não vai existir e S será igual a 2. Essa restrição vai ser quebrada e o looping do while vai ser parado. E aí como que a gente volta para saber qual é a precisão da nossa máquina? É que nem esse exercício aqui anterior, a gente volta a uma etapa da divisão. A gente multiplica 2 vezes x e pede um print, porque esse 2 vezes x vai mostrar exatamente qual é a precisão da nossa máquina. Se a gente imprimisse só o x dessa última repetição aqui, a gente não teria a precisão correta, porque é um número tão insignificante que a gente não sabe se a máquina não sabe disserir. A gente consegue ver, mas na hora de somar com a variável val, a máquina não sabe disserir se é zero ou não. Bom, a gente tem aqui os 4 RAs de 4 membros do grupo e as respectivas respostas. Bom, foi isso. Espero que tenham gostado e até o vídeo do módulo 2. Obrigado, professor. Até mais, turma.